Olá, meus amigos. Chegamos em mais um Café com Marcelo, hoje dando continuidade, parte 2 do programa Triângulo das Bermudas, Mistérios e Lendas. Espero você, vai coar seu café que eu estou aqui te aguardando. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Chegamos na parte 2 do programa sobre o Triângulo das Bermudas. Você está aqui no Café com Marcelo e hoje eu vou falar mais sobre os desaparecimentos aéreos. Eu vou começar hoje o programa citando alguns desaparecimentos de grande importância e claro que eu vou começar pelo voo 19, né? Então, talvez um dos mais significativos aí do século XX. Mas vamos lá. Olha, em 5 de dezembro de 1945, 5 bombardeiros Avengers TBM da Marinha dos Estados Unidos, num voo de treinamento de Fort Lauderdale, na Flórida, vários tripulantes, né, que no total somavam 14, com 2 horas de voo normal, eles se perderam aproximadamente a 360 quilômetros a nordeste da base. O voo C-19, meus amigos, é um dos maiores mistérios do século XX. Ele aconteceu em 1945. Esses 5 aviões, eles simplesmente desapareceram. Existe gravações entre a torre de comando e o oficial encarregado da esquadrilha de aviões, e é muito estranho o que ele narra, né? Vale a pena até vocês pesquisarem que vocês vão encontrar esse áudio, né, que mostra essas últimas falas entre o piloto, o comandante e a torre, e depois de repente começa a falhar a comunicação, começa a chiar a comunicação, e nesse momento você percebe que algo está completamente fora do normal. Agora, até hoje, 2019, existem expedições que tentam encontrar esses aviões que estão perdidos até hoje do Triângulo das Bermudas, como se eles tivessem pulverizado, como simplesmente eles tivessem deixado de existir, né? Logo em seguida, logo depois que se perde a comunicação, uma outra missão de resgate vai tentar encontrar os pilotos que provavelmente teria injetado, né, os seus assentos. Não encontraram nenhuma mancha de óleo, porque se esses aviões tivessem os 5 caído, eles teriam colidido contra o mar, né, o impacto seria gigantesco e teria destroços. Não foram encontrados. E pasmem, o avião que saiu para o resgate também desapareceu de forma misteriosa e até hoje também não foi encontrado. Olha, no mesmo 5 de dezembro, um bombardeio Martin PBM, enviado com uma tripulação de 13 homens para procurar os TBMs que eu acabei de citar, né, do voo 19, com uma tripulação de 13 pessoas. Pensem bem, 20 minutos após, olha, apenas 20 minutos depois que ele decolou, depois que a torre perdeu, a base militar perdeu contato com o 19, com 5 aviões, 20 minutos depois que ele decola, ele simplesmente desaparece. 20 minutos depois. E nunca mais também eles tiveram contato com essa aeronave, muito menos com nenhum indício, né, desse momento, nenhum indício dos homens, nem de óleo, nem de fuselagem, nada foi encontrado.
né? Então, por isso que esse voo ele se torna um ícone do estudo sobre o Triângulo das Bermudas, devido à forma que aconteceu, o mistério que reside esse fato até hoje, né? E como isso nos traz milhões de questionamentos. Quer dizer, simplesmente eles desapareceram. Eram aviões para a época modernos, né? Eram aviões que já tinham sido testados incansavelmente durante a Segunda Guerra Mundial, então eles tinham condição de fazer esse trabalho. Era um voo treino, inclusive na época levantou-se até que seria uma nova arma da antiga União Soviética, né? Porque ali a gente estava começando a Guerra Fria, então muitos até acreditavam que poderia ter sido obra da antiga União Soviética, porque o piloto comandante ele narra no seu áudio que ele está vendo uma luz muito forte, ele está vendo alguma coisa muito intensa, e ele também relata que os equipamentos estão com várias anomalias. Então eles acreditam que alguma arma soviética de cunho magnético que poderia estar produzindo exatamente essas anomalias e depois acabou desaparecendo com os aviões. Inclusive tem um resgate interessante no Contatos Imediatos Terceiro Grau, quando a nave, para quem já assistiu, quem não assistiu vale a pena assistir esse filme, existe um momento do filme onde a nave lá pousa, né, que várias pessoas começam a descer da nave. Então aparecem personalidades que desapareceram, como se elas tivessem sido abduzidas. E é engraçado que no filme eles retratam os pilotos do C-19 saindo de dentro da nave, então dando a entender que eles foram abduzidos, que essa é uma outra linha que os ufólogos defendem, que o Triângulo das Bermudas é o lugar onde tem a maior incidência ufológica, por isso, da região aqui, por isso que tem esses desaparecimentos, que na verdade seriam grandes abduções. Amigos, vamos para o segundo bloco do programa Café com Marcelo de hoje. Espero que você esteja gostando. Daqui a pouquinho eu estou de volta. É isso aí. Eu vou abrir o bloco com mais alguns casos de desaparecimento. Eu tinha falado no episódio 1, né, lá na parte 1, que havia uma casuística dos desaparecimentos sempre no mês de dezembro. É válido dizer, claro, que também em outros meses isso acontece, ou acontecia. Mas os meses de maior incidência é dezembro e janeiro. Então em janeiro também nós tivemos várias incidências, tá? Eu vou narrar aqui um outro interessante. 29 de janeiro de 1948, a Star Tiger quadrimotor Tudor 4 perdeu o contato pelo rádio depois da última mensagem enviada a 550 quilômetros a nordeste das Bermudas. O avião perdeu-se com 31 passageiros e tripulantes. Também desapareceu no Triângulo das Bermudas e até hoje não temos contato. Um outro relato, 17 de janeiro de 1949, o Star Ariel, irmão gêmeo do Star Tiger, voando de Londres para Santiago do Chile, ele também vai desaparecer no Triângulo das Bermudas, próximo ali da Jamaica. Ele perdeu a comunicação pelo rádio também a 550 quilômetros a sudoeste da Bermudas, que estava indo para Kingston. Então olha só que eu tenho aqui um outro desaparecimento também de um avião relativamente grande, né, com uma média de 30 pessoas e nem bagagem, nada, absolutamente nada foi encontrado desses aviões. Um outro interessante, 8 de janeiro de 1962, um avião-tanque KB-50 da Força Aérea Americana descolou de Langley Field, na Virgínia, com destino aos Açores. Também desapareceu, um avião-tanque, um avião muito grande, também bastante interessante. Depois nós tivemos, dia 11 de janeiro de 67, um Chase YC-122, transformado em avião cargueiro também, com 4 pessoas a bordo, desapareceu na Gulfstream, entre Palm Beach e a Grande Bahama. Então aqui nós temos um outro caso também de desaparecimento.
Agora, olha só, um dos primeiros relatos que eu quero falar para vocês aqui de navio, um dos primeiros que nós temos relatados com mais documentação, foi em 1840, que foi o Rosalie, que esse é muito conhecido e muito discutido esse desaparecimento. Foi um grande veleiro francês encontrado na rota de Havana para a Europa, dentro da área do Triângulo com as velas içadas, a carga intacta e todos os tripulantes desapareceram. É um daqueles casos que eu falei no programa anterior. O navio inteiro desapareceu durante muitos anos e de repente ele reaparece sem nenhum tripulante, com tudo absolutamente intacto. Todos os valores, comida, quadros, tudo de valor intacto. Então por isso que torna a coisa mais interessante ainda. Olha só, em 4 de março de 1918, o navio de suprimento da Marinha Americana, o US Cyclops, com 150 metros de comprimento, 19 mil toneladas de capacidade, zarpou no dia 4 de março de Barbados, com destino a Norfolk, com 309 pessoas a bordo. Não houve mau tempo nenhum. Não enviou nenhuma mensagem pelo rádio, nenhum destroço jamais foi encontrado. Pensem nisso, mais de 300 pessoas, um navio com 150 metros de comprimento. Ele desapareceu em 18 e até hoje várias missões, várias expedições, vários grupos que pesquisam a região foram atrás e não encontraram ainda esse navio. Eu poderia citar várias, gente. Eu tenho aqui relatos, só aqui eu tenho mais de 50 relatos. Existem vários documentos da Marinha, tem relatos da Aeronáutica, tem muito documento que vocês podem se aventurar para pesquisar essa questão. Eu vou falar o último aqui, que é um pouco mais recente, que foi o navio, na verdade a gente tem até a década de 90 desaparecimentos, mas eu vou falar um aqui de 63. 1º de julho de 1963, o Snowboy, barco pesqueiro de 19 metros com 40 pessoas a bordo, partiu de Kingston, Jamaica, North Cast, 150 quilômetros a sul, desapareceu com toda a tripulação e nunca mais, absolutamente nunca mais, ninguém foi visto, nenhum destroço. E o último, vai? Março de 1973, o Anita, cargueiro de 20 mil toneladas, olha o tamanho disso, 20 mil toneladas, com uma tripulação de 32 pessoas, partiu de Newport News para a Alemanha, nunca mais foi visto. Olha que eu falei aqui 73, então aqui a gente já tem equipamentos bem interessantes do ponto de vista de localização. Meus amigos, esse assunto é vasto, é um assunto sem fim. Eu poderia fazer vários programas, né, que norteiam essa temática, mas aqui já ficaram para alguns desaparecimentos, alguns dados para vocês terem pontos de partida. Vamos agora para o labirinto das ideias para que a gente possa finalizar o programa de hoje. É isso aí, chegamos no labirinto das ideias. Eu espero que você esteja degustando um ótimo café, né, tomando esse café comigo, né, nesse momento tão legal. E eu vou começar o bloco indicando um livro. Cidades Perdidas da Antiga Lemúria e Pacífico. Tem várias coisas aqui que eu vou trabalhar com vocês em breve. O autor é o David Hart Shields, que eu já inclusive eu usei esse autor, eu citei, indiquei esse autor para vocês quando eu trabalhei os crânios de cristal. E aproveito a convidar você a se inscrever no nosso canal. Por favor, veja os outros vídeos, tem muita coisa de qualidade. O canal é muito eclético, a gente tem vários assuntos. Não é apenas assuntos ligados à história, curiosidade, tem também filosofia, tem um monte de coisa legal, gente. Eu convido você a ver os outros vídeos, vale a pena. São 20 minutos no máximo que você vai parar para fazer uma pequena reflexão, para se distrair, para poder ficar um pouco mais tranquilo no seu dia. Então não esquece de nos seguir,
Não esquece de dar um like no vídeo e, claro, deixa seu comentário para que a gente possa enriquecer mais ainda o canal. Bem, voltando agora para o momento Labirinto das Ideias. Momento esse que eu vou contar uma história de um relato muito interessante sobre o Triângulo das Bermudas. Tem uma história narrada por um piloto que ele esperou ele se aposentar, reformar da aeronáutica americana, que ele inclusive escreveu um livro, que em breve eu vou indicar esse livro para vocês, que ele relata uma experiência incrível. Ele recebeu uma missão de ir para uma região, de uma base americana, ali na região do Caribe, e ele estava num voo solo, né? Ele estava levando, na verdade, um avião para momento de revisão, de manutenção, e era um avião de guerra, né? Isso foi na década de 80. E ele, necessariamente, teria que passar pelo Triângulo das Bermudas. E ele relata que ele, de uma hora para outra, uma névoa muito grande tomou conta do espaço, mas isso não seria problema, porque o avião dele tinha equipamentos modernos de localização, portanto ele poderia pilotar sem visual, né? E ele continuou, né, dentro dos equipamentos, da localização dos equipamentos. Só que de uma hora para outra os equipamentos pararam de funcionar. Ele narra uma anomalia completamente fora do comum na sua aeronave. Claro que ele era um militar muito experiente, ele fica calmo, né, e ele começa a buscar soluções. Agora, gente, o que eu vou dizer é muito incrível. Ele narra que ele percebe do lado direito da aeronave dele a presença de um outro avião. Aquilo primeiro lhe causou um espanto absurdo, né? Porque aquilo seria quase que impossível, mas ele visualizou. E o piloto desse outro avião fez um sinal com as mãos para que ele seguisse, se é assim que eu posso dizer, aquele avião que ele iria tirá-lo daquela condição. Até aí, na hora do susto, na hora do medo, ele disse que ele não se ateve ao avião nem ao prefixo, com muito detalhe. Na verdade, ele estava com muito medo de morrer, ele relata. E ele escreve o livro relatando toda essa experiência. E quando ele, de repente, ele cai em si, ele percebe que é um avião que não é da década de 80, nem 90, muito menos de 70, nem de 60. É um avião que, segundo ele, remete à década de 50, algo final de 40 para 50. Bem, e ele grava o prefixo. De repente, esse avião sai pela lateral e ele continua o curso depois que o avião indicou o curso a ele para que ele saísse daquela região de anomalia e de névoa intensa. Logo que ele sai, ele percebe que ele está basicamente já sobre a base militar que ele deveria pousar. Claro que isso também causou um espanto absolutamente enorme para ele, porque parece que a viagem adiantou mais de uma hora, então houve um lapso de espaço-tempo. Aí, quando ele chega e pousa, ele toma a decisão de não contar para ninguém, porque é claro, se ele contasse, isso poderia comprometer a carreira dele dentro da aviação militar. Feito isso, ele vai para o alojamento e ele entra na base. Segundo ele relata, ele vê uma foto grande, de um piloto que era patrono daquela base. Espantem-se. O piloto está ao lado de uma outra aeronave. É a mesma que lhe salvou. Quando ele vai buscar os documentos sobre esse militar, que é o patrono da base, ele descobre que esse piloto desapareceu com a sua aeronave no Triângulo das Bermudas. Nunca mais foi visto. Naquele momento, ele entra em choque, porque ele percebe o que aconteceu, e o prefixo do avião, que esse militar pilotava no momento do desaparecimento, era exatamente o mesmo prefixo do avião que apareceu ao lado dele no meio do nevoeiro. E com isso,
ele foi salvo. Depois que ele se aposenta, ou se reforma, né, no militarismo, ele vai escrever um livro falando sobre suas experiências e ele narra essa história, porque ele não seria mais punido se ele narrasse essa história quando estava na ativa. É sensacional o relato, eu vou trazer depois o livro para vocês, a indicação do livro. É muito legal você escutar essa experiência. Fora, pessoal, que tem vários relatos de pilotos que estavam voando em névoa, perdidos com anomalia e de repente a névoa se foi e eles perceberam que eles estavam exatamente sobre, né, acima do destino que era a cidade. Relatos de pilotos que estavam em círculo e quem estava nas torres tinha visual do avião, mas o avião não tinha visual de solo. Vários relatos assim, são vários, são infinitos os relatos dessas experiências. Meus amigos, estou agora finalizando o Café com Marcelo da semana. Espero que você tenha gostado Triângulo das Bermudas parte 1 e parte 2, né? E temos vários outros temas que a gente vai trabalhar também nessa linha de mistérios e curiosidades. E eu tenho certeza que você vai nos acompanhar, vai nos seguir aqui no YouTube, né? Vai dar um like aqui nos nossos vídeos, deixar comentários, porque afinal de contas a gente precisa disso para continuar esse projeto. Eu sempre falo nós, ressaltando que eu não estou sozinho, eu tenho uma equipe que faz todo o trabalho aqui junto do café. E eu quero desejar a você muita luz e muito obrigado por estar acompanhando o nosso trabalho. Até o próximo Café com Marcelo.